A paz esteja com todos nós. Bom dia a todos, irmãos. Gostaria de ler Provérbios, iniciando pelo provérbio que está número 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem um perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. O homem benigno, estou lendo agora Provérbio 11, 17, versículo 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão eterno, galardão certo. Glórias ao nome do Senhor. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Eu li agora Provérbios 11, versículo 16. Eu vou ler Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Amado, isso aqui serve até para mim, serve para todos nós, toda mulher, porque muitas vezes a gente precisa vigiar. É verdade. A gente sabe que essa palavra é verdadeira. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba, ou seja, destrói. Porque muitas vezes o marido está fazendo alguma coisa de errado. Se você está na sabedoria do Senhor, você buscando a sabedoria do Senhor, você não vai brigar com ele. Você vai buscar sabedoria no Senhor, vai orar. O que é que diz lá em Jeremias 17, 5? Maldito o homem que faz da sua carne, que faz o seu braço, a sua carne, né? Deixa eu ler aqui, porque a gente não deve confiar na nossa memória, que às vezes a gente erra em alguma coisa. Ou seja, a nossa confiança deve estar no Senhor e a nossa esperança também no Senhor. É logo aqui. Jeremias 17. A nossa confiança no Senhor. Olha, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está em Jeremias 17, 7. E Jeremias 17, 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que quer dizer isso? Quando você põe a sua confiança em você mesmo, você está agindo erroneamente. Sua confiança deve estar no Senhor. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, ele está se referindo ao gênero homem, mulher. E quando ele diz aqui, bendito o varão, estou lendo Jeremias 17, 7 agora, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ao invés de você brigar com seu marido, você precisa buscar sabedoria do alto, sabedoria do Senhor.
E ao invés de brigar, você deve orar. Eu já fui pega nisso. Muitas vezes a gente, com um filho, em várias coisas das nossas vidas, em algo que você tá almejando, você às vezes cobra da pessoa. Na verdade, você não tem que cobrar da pessoa, você tem que orar. Nós somos pegos todo dia, às vezes, praticando algo que é tão óbvio. Oh, rica lamassuia labas. Algo que é tão óbvio. A gente, no lugar de cobrar da pessoa, a gente precisa. Isso é sabedoria. Mas nós precisamos pôr em prática. Isso serve para mim também, essa palavra. Toda mulher, está aqui em Provérbios 14, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba, quer dizer assim, destrói com suas próprias mãos. Então isso serve, esta palavra nesta manhã, serve para mim, serve para você, serve para todo pai, toda mãe, todo ser humano. Ao invés de querer resolver as coisas na sua própria força, você colocar na força do Senhor, buscar sabedoria em Deus. Porque aí nós teremos êxito, nós seremos abençoados mais ainda, nós alcançaremos a vitória. Glórias ao nome do Senhor. Amados, isso serve para todos nós. Devemos ser sóbrios, vigilantes todos os dias, porque mesmo tendo conhecimento da palavra, às vezes a gente peca. A gente erra. Tem que estar vigilante. Outra palavra aqui, muito importante no reino dos céus, nas escrituras. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes alguém, quando vem com uma palavra assim, com aquele ímpeto, querendo discutir com você, querendo dar uma palavra. Ontem mesmo, em família, você sabe que o inimigo, ele não gosta quando você está em família, porque ele não tem família, então que ele quer destruir. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. E uma das coisas que mais ele gosta de querer, ele não consegue, mas ele tenta. Ele tenta fazer o comercialzinho ordinário dele. Em família, dentro do carro ontem, levantou uma espécie de mas foi logo, Deus abrandou. Levantou uma espécie de querendo uma contenda de uma coisinha milímetra, assim, uma coisinha bestinha, bobinha. Aí ele querendo fazer a arruaça dele, cirandar dentro do carro. Eu disse, tá repreendido. Minha nora estava junto de mim, tá vendo, Edilene? Eu disse, olha, sabe o que é isso? Ele tá vendo que nós viemos de uma festinha em família, que nós estamos felizes, nós estamos em comunhão familiar, então ele quer fazer a arruaça dele. Entendeu? Alguém se levantou nervoso na hora, nervosa, para dizer uma besteirinha, uma bobagemzinha. Aquilo ali foi uma faísca para querendo levantar contenda, querendo levantar, porque não levantou não. Na mesma hora eu repreendi, expulsei em nome de Jesus. Eu digo, sai-te! Na minha família não. Em família nenhuma. Então assim, amado, a palavra, veja só, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se você, na hora, você der uma palavra de paz, de quebrantamento, de mansidão, o que era para levantar uma contenda, na mesma hora, Deus coloca as suas mãos e expulsa aquele espírito que estava querendo levantar contenda. Entendeu, amado? Esse versículo aqui é muito importante também. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação.
Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então, assim, ó, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Todos nós, amados, todos nós, eu estou falando assim, seres humanos, todos nós somos provados, somos tentados todos os dias. Isso é fato, isso é realidade. E o que é necessário? Nós devemos, todos, ter temor ao Senhor, buscar a sabedoria do alto. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos guiar no nosso próprio entendimento. Nós devemos buscar a sabedoria do alto. E isso a gente deve estar vigilante, deve estar sóbrio. Por quê? Porque todos os dias nós somos pegos. Até nós que conhecemos a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente conhece, mas muitas vezes a gente peca, a gente erra. Porque nós somos falhos. Somos meros falhos, pecadores. Às vezes a gente cai num erro que, na verdade, como o apóstolo Paulo disse num versículo que ele diz assim: aquilo que é para eu fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço, porque o pecado mora em mim. Porque nós temos uma natureza, amados, desde os nossos pais espirituais, Adão e Eva, nós temos uma natureza pecaminosa. O que é que nós devemos fazer? Nós vamos viver pecando habitualmente? Não, porque a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo Jesus não peca habitualmente. A gente não peca todo dia, mas às vezes a gente cai numa tentação. Eu digo assim, uma tentação não é algo grave. Eu digo assim, uma tentação, às vezes, como essa daqui, ó. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Às vezes o marido chega embriagado em casa, vamos supor, né? Estou dando um exemplo simbólico assim, um exemplo. O marido chega embriagado em casa, a mulher, no lugar de ser sábia, muitas vezes ela vai discutir com ele. Então, dali, ao invés de ele ir dormir, tomar seu banho, comer e dormir, gera uma contenda. E às vezes até misericórdia, uma coisa pior. Então, assim, nós devemos estarmos vigilantes, em oração, buscando a palavra de Deus, como diz em Éfesos 6:10, que a nossa luta de nós seres humanos é uma luta que não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Então nós devemos estarmos sempre vigilantes em oração, né? Buscando o escudo do Senhor, a palavra do Senhor, que é a espada, nos fortificando, nos fortalecendo em oração, vigilantes, buscando a face do Senhor, repreendendo o mal. E como é que você repreende o mal? Na armadura de Deus, ó. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Só que nós não somos super-heróis.
Glória a Deus por isso. Nós somos seres humanos passíveis de erros. Claro, se nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos buscar a sabedoria do alto e praticar o que nós aprendemos. Como diz lá em Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, o que aprendeste e recebeste, ouviste, nisso fazei, e a paz será convosco, e o Deus da paz será convosco. Nós não somos super-heróis. Eu não sou pura, eu não sou santa. Você não é puro, você não é santo, ninguém é. Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós, às vezes, estamos fracos espiritualmente ou psicologicamente, pelas dificuldades mesmo do dia a dia. Às vezes uma dificuldade, tipo uma enfermidade, deixa você com a imunidade baixa, você às vezes não está bem. Entendeu? Às vezes por uma dificuldade financeira, às vezes porque você não teve um êxito assim na meta das suas vendas. São inúmeros fatores, assim, diversos assuntos, né? Segmentos. Você pode estar trabalhando numa área que aquilo ali não está trazendo para você. Às vezes numa sociedade, você não está trazendo aquele retorno que você esperava. Então, nós devemos buscar a sabedoria do alto para que nós tenhamos êxito. Porque todos nós somos passíveis de erros, todos nós somos seres humanos, e ser humano é falho. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Então, o que é que a palavra do Senhor diz? Que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E ele vai dirigir, porque quando você está em Cristo Jesus, ele guia você pelo caminho certo. Ele dirige os seus passos. Ele lhe dá os frutos do Espírito, para que você possa, vamos supor, numa situação, se a pessoa às vezes não tem a mansidão, daquilo ali gera um conflito maior. Então, se você reconhece Jesus, você está ouvindo a palavra de Deus, você está congregando, você está cumprindo com os mandamentos de Deus, ele vai te dar a mansidão, ele vai te dar domínio próprio, ele vai te dar o amor, que é esse aqui que eu estou te dando agora, não é que eu seja boazinha, não, é direção de Deus. Todos nós somos falhos, eu sou falha, eu tenho fraqueza, eu sou imperfeita, eu sou um ser humano. Eu não sou uma super-herói. Não sou um super-herói. Você não é um super-herói. Então, nós devemos buscar do alto. Você viu que eu li aqui Jeremias 17:7. Bem-aventurado o ser humano, bem-aventurado o varão, que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Então, nós devemos ter em nossa memória aquilo que nos traz esperança, embora nós não estejamos vendo agora aquilo que nós queremos de bom, né, que nós almejamos, mas que nós tenhamos na nossa memória. Não é que eu seja boazinha, não, amado. Eu estou passando para vocês a palavra de Deus, que está escrita aqui. Eu sou falha, eu sou imperfeita também. Entendeu? Isso acontece com todos nós, a gente precisa estar vigilante, lendo a palavra todos os dias, tendo comunhão com Deus, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, perdoa, Senhor, pela vaidade. A vaidade, no que eu digo, não é maquiagem, não é cabelo escova, não é essas coisas não é vestuário bonito. Vaidade, às vezes, é no coração, orgulho. Nós devemos pedir ao Senhor perdão, Pai, perdão, faz eu liberar também perdão àquele que me machucou, me feriu. Perdoa meu orgulho, perdoa às vezes meus pensamentos, perdoa, Senhor, quando eu fui orgulhoso, perdoa, Pai, porque às vezes a gente peca por palavras, a gente peca por rancor, a gente peca às vezes por omissão, por algo que estava em nossas mãos fazer,
Porque a Bíblia diz que quando você pode fazer o bem e você não faz, você peca. Então, assim, você pode fazer o bem dando uma palavra, dando um abraço. Ontem mesmo, amado, olhe, a gente não deve dizer o que faz, mas só para servir de exemplo. Estava numa comemoração ontem, caiu uma criança, um brinquedo grande, caiu, machucou duas crianças. Na hora, qual é a reação da criança? Além da pancada, a dor que a bichinha sentiu na hora, as duas meninas, aí a criança fica muito nervosa e os pais mais ainda. Então, eu, como sou uma pessoa que eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu busco praticar o bem. O que foi que eu fiz na hora? Sem ter nada a ver sem ser da família, eu me aproximei e eu disse, pai, mãe, eu sei que tá doendo, eu sei que ela tá apavorada, mas procure dizer, acalmar ela, bota um gelo, passa uma mãozinha em cima, abrace ela, peguei a mão dela, botei no ombro do pai, eu disse, abraça painho, filha, abraça, a dor vai passar, abraça. Na hora a criança parou de chorar. Não é que não estivesse doendo, eu sei que estava doendo. A gente sabe, a mãe grávida, com uma barriga enorme, ela disse, minha amada, muito obrigada pelo que você está fazendo. Eu disse, não, amada, a gente tem que... A criança, quando ela leva uma pancada, embora esteja doendo, a gente tem que dizer, meu amor, vai passar, viu? Vai passar. Doeu, não foi, minha filha? A gente tá vendo que doeu, mas vai passar. Abrace mamãe, abrace papai. Então, quando ela abraçou o pai dela, aí depois veio uma médica e examinou ela. A criança, na hora, eu sei, ficou vermelho. Sabe o que eu fiz? Eu fui procurar a supervisão, a gerência do lugar, para tirar aquele bonecão do lugar, porque o boneco continuou lá. Eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, aconteceu um acidente aqui agora. As duas crianças se machucaram e você não tira esse boneco do lugar? Não, senhora, a gente já desligou. Não é só desligar, é tirar do lugar. Quer dizer, existem situações que você tem que tomar uma atitude. Não é verdade? A palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós, além de sermos pessoas de Deus, além de nós buscarmos a presença, a face do Senhor, nós precisamos também ter atitudes, entendeu? Procedimentos. Eu vi ali que eu podia fazer o bem. Eu ia ficar de braços cruzados? Não. Me levantei da cadeira. Meu filho até disse, mamãe, tu vai para onde? Às vezes ele diz isso. Tu vai para onde? Tem gente que diz assim, deixa de ser metida. Mas não é metida, não. É procurar, buscar fazer o bem. Nós estamos nessa terra. Não é que eu seja boazinha, não. Eu sou falha, como todo mundo é. Eu sou falha como você é, eu sou imperfeita como você é, como todo ser humano é, mas a gente sempre pode fazer o bem, buscar fazer, praticar o bem. Entendeu, amados? A gente precisa fazer o bem, buscar. Se está em nossas mãos, a palavra do Senhor diz, se estiver em seu poder fazer o bem, faça. Porque quando você é omisso naquilo que você pode fazer, o bem, e você não faz, a palavra do Senhor diz que você está pecando. Mas a gente sabe que nós somos falhos, né? Mas vamos buscar praticar aquilo que tem dizendo na palavra de Deus, buscar ouvir a palavra, porque em ouvir a palavra, Deus aviva a nossa fé. Deus nos dá conhecimento, sabedoria. Isso é muito importante para que nós sejamos cada vez mais abençoados, nós tenhamos mais êxitos nas coisas que nós buscamos ter para a nossa vida, para a nossa família. Ontem mesmo, se não houvesse sabedoria, ia continuar ainda o diabo querendo se andar dentro do carro, entendeu? Querendo levantar contenda. Na hora... eu repreendi, eu disse, olha, ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vá para o abismo. Na minha família, não. Seu imundo, saia em nome de Jesus. Acabou-se. Uma coisinha, olha, uma faísquinha. Se você não tiver sabedoria, faz um fogo enorme. Como tem lá em Tiago 3, que fala sobre o poder da língua.
que a gente não tem domínio sobre o poder da língua, que a gente precisa vigiar nas palavras. Como eu li aqui em Provérbios para você, que a palavra branda, não foi? Deixa eu buscar de novo aqui. Parece que foi Provérbios 14. Tá bem aqui próximo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que quer dizer isso aqui? Que uma palavra branda ameniza. Se tiver algo assim, alguma seta demoníaca querendo levantar contenda, então você vem com uma palavra de amor, uma palavra, mas às vezes não só uma palavra de amor, às vezes você precisa repreender o mal, como ontem eu repreendi, como filha de Deus, não é que eu tenha poder sobrenatural não, o poder que eu tenho é o poder que muitos têm, filhos de Deus, porque são concedidos esses poderes por Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que habita em nós. Então, essa palavra da manhã, viu, meu amado, minha amada? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós não somos super-heróis, nós somos falhos, mas nós buscamos sabedoria do alto. Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Busque a sabedoria de Deus. Somos falhos? Somos pecadores? Somos, mas podemos ser melhores. E se você ainda não reconheceu o Filho de Deus como único Senhor e Salvador, reconheça o Filho de Deus, Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo 2, 5, 6, o que é que diz? Porque só há um Deus verdadeiro e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual deu a sua própria vida em remissão de todos, embora nós saibamos que nem todos o receberão, porque muitos estão dispersos em vãs doutrinas, porque acham, porque tem doutrina que fala que Deus, mas quando tem a doutrina que você está frequentando, que não prega que Jesus sacrificou sua própria vida em remissão dos nossos pecados, que Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Isso é uma heresia, isso é uma doutrina vã, e Deus, Ele não aprova. E essa pessoa que estiver em vã doutrina e não se arrepender, se ela se arrepender, ainda dá tempo, até a vinda do Senhor. O que é que diz Isaías 55:6? Buscai o Senhor enquanto pode encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Então a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus Cristo, seguir a Jesus. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque uma hora Jesus vai voltar e quem não estiver nele, não haverá salvação para essa alma. Porque quando nós morremos, a nossa alma terá um destino, céu ou inferno. Quem estiver seguindo a Jesus, essa pessoa vai para o descanso eterno. Vai para a glória. Vai alcançar a cidade santa e a árvore da vida. Vai estar com Jesus. Vai ter o descanso eterno da alma. E aquela pessoa que continua a permanecer no erro, a Bíblia diz que essa pessoa vai para o Hades. Hades é uma preparação para o inferno. E inferno, amados, não é um lugar que Deus preparou para nós. Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Então não perca seu tempo em vãs doutrina. Entregue sua vida para Jesus. Mesmo falho, se você estiver fumando, se você estiver bebendo, vá do jeito que tiver, porque o Senhor disse, eu não vim para os justos, eu vim para aqueles que se arrependem. Porque quando você vai, mesmo você em pecado, você começa a buscar a Deus. O próprio Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado e do juízo e da justiça. Então ele vai lapidando, ele vai tirando aos poucos, entendeu? E a pessoa vai se purificando, se santificando, ao modo que o Senhor vai fazendo e a pessoa não vai nem sentindo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que essa palavra ela fixe na sua mente, no seu coração e pensamento,
para a glória e honra do Senhor Jesus. Bom dia a todos.